Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, você acompanha uma entrevista com o engenheiro agrônomo Afonso Peixe Filho. Ele é pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas e fala sobre a importância da gestão de serviços ambientais em bacias hidrográficas. No quadro Ideia Sustentável, vamos ver a importância de levar conhecimento ambiental e tecnológico para quem precisa. O projeto também conta com um sistema que transforma resíduos orgânicos em gás para uso na cozinha. O Ação Sustentável começa agora. Hoje vamos conhecer o trabalho de separação, armazenamento e devolução de embalagens e tudo começa da porteira para dentro. O produtor rural é parte fundamental para o sucesso desse sistema que faz do Brasil uma referência para o mundo. As milhares de toneladas de embalagens vazias de defensivos retiradas do campo até hoje ajudaram o Brasil a economizar energia, reduzir a geração de resíduos que prejudicam o meio ambiente e a evitar a emissão de quase 700 mil toneladas de gases poluentes. Resultados como esses mostram que o descarte correto do lixo está longe de ser uma preocupação apenas das grandes cidades. A sustentabilidade se tornou o pilar fundamental para a produção agropecuária. Nós somos olhados como vilões e eu acredito que não é por aí, não é dessa maneira. Eu costumo dizer que não existe nenhuma pessoa mais interessada em proteger o meio ambiente como nós, produtores rurais. Marcelo é produtor de cana, soja, milho e sorgo. Terceira geração de uma família de agricultores, toca as propriedades junto com os irmãos. Foi o pai dele que começou a fazer o descarte correto das embalagens desde o começo do Sistema Campo Limpo, lá em 2002. Antes, quando não havia legislação para isso, as embalagens vazias davam uma tremenda dor de cabeça. As embalagens sempre foram um problema, para nós produtores rurais. E a gente ao certo não sabia como proceder com o descarte correto dessas embalagens. Muitas embalagens dessa, vou confessar para você que a gente até queimava, reutilizava, enterrava, porque não sabia o que fazer. Marcelo conta ainda que o esforço é diário para treinar os funcionários e mostrar a importância desse trabalho. Por ano, ele devolve cerca de 1.500 embalagens. Isso é uma prática, a gente sabe da importância dessa prática e a gente leva toda essa informação para eles. É meio complicado fazer eles utilizarem, principalmente os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, mas eles utilizam e a gente pega bastante no pé dele em relação a isso para eles utilizarem. Tudo começa na fazenda. O produtor é responsável pela lavagem correta das embalagens, armazenamento adequado e pela devolução nas centrais de recebimento. Ele é o elo principal de toda essa cadeia e a gente consegue ter esses resultados que nós estamos atingindo graças ao comprometimento que ele tem também com o meio ambiente. No Brasil, 94% das embalagens de defensivos são devolvidas pelos produtores, número que faz do país referência mundial na destinação correta deste tipo de resíduo. Estamos na frente dos Estados Unidos e da Europa. Enquanto as grandes cidades sofrem com as consequências da poluição e com a falta de políticas eficientes na gestão do lixo, o campo sai na frente e mostra que produção e sustentabilidade caminham lado a lado. Muito orgulho de saber que o produtor rural está fazendo a parte dele no campo e, consequentemente, fazendo com que a gente produza alimentos mais saudáveis para alimentar o mundo, Porque o Brasil, vamos se dizer, é o celeiro do mundo. Nós temos um futuro muito promissor pela frente aí. Vamos com certeza fazer a nossa parte. O
assunto agora é preservação das bacias hidrográficas. Você sabe da importância delas para a preservação dos ecossistemas? Sobre esse assunto, o repórter Pedro Costa conversou com o engenheiro agrônomo Afonso Peixe Filho, pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. Olá, Afonso, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Ação Sustentável. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Ele vai falar um pouco mais da importância do conceito de bacias hidrográficas, recursos hídricos, né, que a água é um bem fundamental nosso e nós temos que zelar por ele a cada dia. Professor, queria que o senhor falasse um pouco mais com a gente o que é bacia hidrográfica, qual a importância da gente entender este conceito? Eu vou dar uma definição bem voltada para a agricultura, né? Bacia hidrográfica, ela é um dreno natural que o ecossistema, o bioma formou, né? E na verdade, ele delimita as áreas dentro do território municipal. E isso faz com que a gente tenha, dentro da bacia, dentro do território municipal, várias bacias hidrográficas. E, consequentemente, isso diferencia as propriedades agrícolas dentro do território. Modernamente, hoje se faz um planejamento do desenvolvimento territorial, desenvolvimento agrícola, com base nas bacias hidrográficas. E no ambiente rural, né, dentro da porteira, qual a importância de conscientizar o produtor dessa preservação da bacia, de ter uma bacia, de preservar esse ecossistema? Bom, já bem, Pedro, nós substituímos as paisagens naturais por paisagens cultivadas. Uma coisa que era única, uma paisagem única, virou várias propriedades rurais, né? Então, a dinâmica, principalmente a dinâmica da água, do ciclo hidrológico, ela acaba se diferenciando. Então, a bacia que tinha uma paisagem, né, ela acabou gerando vários espaços, por exemplo, o espaço da pecuária, o espaço do café, o espaço da soja, do feijão, né? E dentro de cada espaço desse, tem os cenários que são a propriedade agrícola. Então, o cenário tem o ator, tem os elementos de cena e tem... Então, cada cenário ele tem uma dinâmica diferente e isso influencia na bacia hidrográfica. E na questão da população em geral, né, saindo aí do ambiente rural, indo para o urbano. O pessoal das áreas urbanas, as grandes cidades, aqui como São Paulo, por exemplo, tem essa conscientização, essa noção da bacia hidrográfica, da importância dela? Hoje, cada vez mais, né? No passado, não. Tanto que São Paulo sacrificou todas as bacias hidrográficas e teve que captar água em outras bacias, fazer a transposição. Mas cada dia que passa, o território municipal, principalmente o tecido urbano, vai entendendo que uma nova dinâmica tem que ser dada no desenvolvimento do tecido urbano. E aí tem os land readjustment, que é os novos cenários dentro do tecido urbano, justamente para melhorar a qualidade hidrológica do tecido urbano. Na prática, isso vai evitar as erosões, né? Vai evitar as enchentes, porque as enchentes ocorrem no tecido urbano porque a montante está impermeabilizada, então gera muita água, na parte baixa inunda. Então, esses consertos, vamos dizer, no tecido urbano, eles vão se dar principalmente nas bacias hidrográficas. É nesse quesito, né, ocupação. Nós temos as propriedades rurais que têm solo, a produtividade, a produção agrícola ali na região. Mas, professor, queria que o senhor explicasse, apesar do solo, né, ser bem presente no ambiente rural, que é diferente do urbano, como é que nós podemos avaliar a questão da bacia hidrográfica nesses lugares? Porque, apesar disso, existe a questão de ter um respeito ali com a água, a questão da água ser colocada de uma forma correta. Como é que o senhor vê isso? Bom, água, solo e planta é indissociável para a natureza. Então, você não separa. A gente que, didaticamente, acabou separando a planta do solo e da água, né? Mas numa condição de sustentável, né? Tipo, se você estabelecer uma condição sustentável para a bacia hidrográfica e para a propriedade agrícola, você vai vendo que a atuação do agricultor passa
a estar interferindo diretamente nessa condição. Então isso vai fazer com que a gente mude um pouco a relação que nós temos de agricultura, que era uma agricultura só de produto, e passa a ser uma agricultura de ambientes. Então, uma agricultura de serviço. O agricultor sendo um prestador de serviço ambiental para a sociedade, né? Não é verdade de hoje, o assunto é piscicultura. É verdade que eu preciso pedir licença aos órgãos ambientais para poder criar peixe? A resposta vem no segundo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente acompanha a segunda parte da entrevista com o pesquisador Afonso Peixe Filho, do Instituto Agronômico de Campinas, sobre desafios na preservação dos recursos hídricos. É já já que a gente volta. Estamos de volta com a Ação Sustentável. No primeiro bloco, nós deixamos aqui no programa em aberto a questão de se era necessário o licenciamento ambiental para a criação de peixes. E eu, como boa advogada, vou lhe responder, depende. Depende por quê? Porque, na verdade, depende da espécie que você vai criar, do peixe que você pretende criar e de se você vai precisar de alguma estrutura para isso, se você precisa fazer vários tanques, se essas áreas vão ser todas artificiais, se tem algum lago natural. Então, qual que é a regra? A regra é que se o peixe é nativo e se você vai criar num lago natural, vai só fazer o manejo daquela população de peixes, ok, tudo bem, você não precisa de licenciamento. Para a comercialização, você vai precisar de alguma autorização, mas não necessariamente ambiental. Agora, se você precisa fazer o barramento de um curso d'água para criar um tanque artificial, se você precisa fazer alguma intervenção no solo, né, para fazer ali a parte daquele buraco que vai ser o seu açude, que vai ser o seu lago artificial para a criação do peixe, aí sim você precisa de licenciamento. Ou, se mesmo num lago natural, você for introduzir alguma espécie que não é nativa, chamadas espécies exóticas, é preciso sim pedir autorização, porque você precisa fazer isso de uma forma controlada. Então, os órgãos ambientais avaliam a sua intenção de fazer essa criação e vão lhe dizer de que tipo de licenciamento você precisa. Qual que é a dica do nosso Ação Sustentável? Sempre informe o órgão ambiental. Mesmo que você vá fazer de uma forma natural, eles podem lhe dar alguma dica de projeto que vai ajudar você, ok? A gente espera que você não faça nada sem pedir licença, certo? E se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda sua dúvida aqui pra gente. Você pode mandar pelo WhatsApp, que é o 11 94 258 9183, ou pode entrar em contato direto com a nossa produção pelo telefone 11 3131 3719. Agora é a hora e a vez da participação de quem ajuda a gente a produzir esse programa. Vamos ao Pode Falar. Nós estamos hoje no momento que estamos ao mesmo tempo comemorando uma das maiores safras da história brasileira, 246 milhões de toneladas de grãos. Nenhum país do mundo oferece uma quantia tão grande de proteína vegetal quanto o Brasil. No mesmo momento que nós começamos a sofrer um ataque muito grande, mas por culpa nossa, por não sabermos comunicar tudo que nós fizemos em favor da sustentabilidade e da defesa do meio ambiente. Código Florestal Brasileiro, manejo adequado da terra, agricultura de alta precisão, energia sustentável, tudo que nós estamos fazendo em relação ao meio ambiente. Isso por erro de comunicação nossa, então nós temos que cuidar muito disso para que isso não haja um prejuízo lá fora. Então a questão da comunicação na área ambiental. E na segunda parte da entrevista com o engenheiro agrônomo Afonso Peixe Filho, pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas, o assunto é a importância dos recursos hídricos. Ele destaca o papel da natureza e do produtor no processo. Nós estávamos conversando há pouco sobre a questão dos recursos hídricos, né? E a importância da gente cuidar cada vez mais deste bem chamado água. E nós temos aí serviços, né, como a ANA, que tem um serviço aí que paga o produtor rural, que produz água. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa iniciativa. O senhor acredita que falta ainda um pouco mais para o produtor produzir água? E
Até onde nós podemos produzir água? O pessoal de casa também consegue, o produtor rural, como é que, de uma visão mais ampla, como é que a gente pode entender o que é produtor de água? Na verdade, o produtor de água vamos dizer assim, uma propaganda da ANA, né, para levar os agricultores a entender o conceito de serviços ambientais. Serviços ambientais é um subserviço do serviço ecossistêmico, né, que é o serviço ecossistêmico, que é o que a natureza nos presta. Então, a natureza, dentro de recursos hídricos, ela faz duas coisas muito importantes. Ela tem o ciclo, né, de ciclo hidrológico, no qual a água ela cicla no local. E ela tem o que a gente chama assim, os fatores hidrológicos. Então, a interceptação, a chuva bate na copa da árvore. Né? Interceptar, infiltrar, armazenar, conduzir e dissipar. São 5 fatores hidrológicos que a natureza constrói isso muito bem. E ela está em equilíbrio. Então, o homem passa a ter esse entendimento, a prestar um serviço para a natureza, de interceptar bem a água, de infiltrar, de armazenar no solo, de conduzir e dissipar. Isso feito dentro do conceito daquele ecossistema. Então, o homem pode prestar serviços ambientais. E chama assim produtor de água, porque é possível hoje a gente calcular quanto de água você armazena no solo. Quanto de água você consegue fazer a gestão dela dentro da sua propriedade. Então, a água ela está pelo menos em 5 grandes áreas da propriedade, nas áreas produtivas, nas áreas construídas, nas áreas de locomoção, nas áreas lindeiras, que são do lado das estradas e da divisa, e nas áreas de proteção. Quando o agricultor promove ações para captar, para dissipar, para infiltrar, ele está produzindo água. Essas iniciativas nós temos no ambiente rural. No urbano a gente consegue também? Consegue também. Nós temos os chamados serviços ambientais urbanos, né, que é uma readequação da forma de ocupação e uso individual, na sua casa. Você, por exemplo, no passado, nós não tínhamos muita preocupação com a água gerada no telhado. E ela caía na rua e nas galerias pluviais e ela ia embora. Hoje, cada vez mais, a gente já tem a chamada assim, recarga artificial, né, que é um mecanismo que a construção civil trouxe de captar a água do telhado e fazer infiltrar. Essa recarga hídrica, o senhor avalia que o produtor rural ele tem cada vez mais apostado nisso? Não só o produtor rural, mas também essa nova geração, por conta da conscientização de cada vez mais cuidar deste bem chamado água. O senhor avalia isso? Hoje a gente está saindo assim, de uma agricultura chamada agricultura de produto para uma agricultura de serviços. E um dos serviços clássicos é a produção de água. Então o agricultor vai passar a quanto mais se dedicar a fazer a gestão da água, mais recebe por isso. Então ele vai receber por produto, pelo leite, pelo feijão, pela soja, e também vai receber pela água que ele armazena no solo. Ou seja, ele contribui para o meio ambiente e ainda acaba ganhando com isso, né? Como tem reflorestamento, outros mecanismos também que ajudam o meio ambiente, mas também acabam aumentando a renda, né? Com certeza. Nós temos 4 grandes grupos de serviços, né, ambientais que o agricultor pode fazer e se Deus quiser, né, num futuro curto, a gente vai ter os agricultores muito conscientizados sobre a atuação dele como prestador de serviços ambientais. Exatamente. Eu deixei uma pergunta também na entrevista do bloco anterior, que é sobre despoluir e revitalizar. Muito tem se falado de revitalizar, ou melhor, despoluir rios que estão aí com alto nível de poluição, que nós temos aqui na capital paulista, o Rio Pinheiros. Essa situação é muito complicada, porque despoluir um rio tão já gasto como é o Rio Pinheiros, já quase praticamente sem vida, podemos dizer assim, e revitalizá-lo também é uma outra questão importante. Queria que o senhor explicasse para o pessoal que está em casa como é que é essa questão de despoluir e de revitalizar um rio. Bom, a poluição é uma característica do produto do homem, um resíduo do homem.
Quando esse chega no rio, então ele polui o rio. Então a despoluição está relacionada com ações que vão evitar que os resíduos humanos, seja efluentes ou seja resíduos sólidos, cheguem no rio. E a revitalização está ligada com a retomada da vida. Então, está ligada com a recuperação da vida do rio. Isso está ligado com o ecossistema aquático, está ligado com o plâncton, fitoplâncton, está ligado com os peixes, está ligado com a vegetação aquática, né? Então, revitalizar um rio é diferente um pouco de despoluir. Despoluir é uma etapa da revitalização, né? Mas é fundamental a gente revitalizar, porque a gente vai dar uma característica para o rio, que é a chamada depuração. Ao longo que ele vai recebendo outras águas, ele vai cada vez mais melhorando a qualidade de água. E como a cidade, ela no futuro, ela está precisando de mais de água e mais qualidade de água, vai ser inevitável. Nós vamos revitalizar todos os nossos rios. A Europa, já há muitos anos, ela revitaliza os seus rios, né? Você pega a França, nós temos o rio Sena, que em 2026 ele vai ser considerado um novo ecossistema, sendo totalmente limpo. É um grande passo de uma nova era de sustentabilidade, é claro, respeitando o meio ambiente e aquilo que foi destruído, a gente tentar revitalizar ou trazer uma nova esperança, né, doutor? Essa nova esperança é chamada novos ecossistemas. Nós não podemos mais continuar produzindo a degradação. Então, nós vamos ter que construir um ecossistema que é uma relação de equilíbrio entre o ser humano e a natureza, né? Que a gente não pode. Hoje a gente vive num modelo de desequilibrar a natureza e tirar ganhos com isso. Mas no futuro nós vamos ter que trabalhar num outro conceito, que é a atividade econômica, atividade de desenvolvimento, construindo novos ecossistemas e trazendo isso para o equilíbrio. Isso que vai evitar que a gente polui os rios, que a gente construa, por exemplo, a gente sai das grandes doenças, das grandes endemias. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui, mais uma vez, por ter contribuído com todos nós, seu conhecimento. Eu conversei aqui com Afonso Peixe Filho, ele que é pesquisador do IAC. Além das práticas mais comuns de preservação ambiental, levar conhecimento para quem precisa também é uma forma de contribuir com o meio ambiente. Hoje nós vamos falar sobre a iniciativa do Instituto Camargo Corrêa, que é o Dia do Bem Fazer. O projeto tem o objetivo de levar tecnologia social para hortas comunitárias que atendem comunidades em situação de vulnerabilidade. O sistema transforma resíduo orgânico em gás de cozinha e fertilizante líquido. Olha só. Esse ano nós vamos trabalhar com um tema bastante importante, que é a questão do tratamento de resíduos. Esses resíduos, eles na verdade podem ser reutilizados através de um equipamento que já está sendo implantado nas obras, traz para as comunidades o biodigestor. Esse biodigestor vai propiciar uma oportunidade de tratar adequadamente esses resíduos, além de produzir o biogás, que pode ser utilizado em cozinhas comunitárias, como também o adubo. Vamos levar nossa solução, nossos biodigestores, que hoje está presente em mais de 100 países, para 14 locais aqui no Brasil e também na Colômbia. Vamos instalar em locais que as pessoas vão poder entender um pouquinho mais que aquele resíduo orgânico, na verdade, não precisa ir mais para o lixão, para o aterro jogar fora. É uma energia limpa, renovável e sustentável. E muito importante, né? Plantar sementes para que as pessoas entendam que aquele resíduo orgânico pode gerar gás para cozinhar e também um fertilizante orgânico que você pode plantar à sua próxima refeição. E o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet www.tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.